iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje estamos com a artista visual Juliana Kudlinski para falar sobre mandalas. Confira! Olá, Juliana! Bem-vinda ao programa Presença e Harmonia e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui presente conversando com vocês. Obrigada! Bom, Juliana, como a gente pode dizer ou definir o que é uma mandala? Bom, mandala vem do termo sânscrito que significa círculo. Sânscrito é a língua antiga da Índia, do Nepal, que deu origem inclusive às línguas europeias, né? Então no sânscrito, mandala significa círculo, mas o círculo ele tem toda uma outra conotação, tem toda uma outra representação. Pode significar o universo, tudo que contém o universo, pode significar a nossa essência. Então, dependendo de como você vai utilizar a mandala, de qual o propósito dela, ela vai ter muitas conotações. Certo. Bom, você pode contar pra gente como que foi a descoberta da mandala como caminho do autoconhecimento? Então, eu posso contar até a partir da minha experiência mesmo, Perfeito. assim. Porque a mandala como autoconhecimento é um processo que é usado em algumas técnicas da terapia, né? Por exemplo, a terapia Jungiana, o Léo Matos da psicologia transpessoal também utiliza. Dentro do processo terapêutico, você desenha mandalas e ele te ajuda, ele é uma ferramenta para você descobrir quais as suas dificuldades, às vezes que você tem você não consegue expressar a tua dificuldade real, você não encontra qual é a tua dificuldade real. E a mandala, a partir do desenho, que seria a imagem do inconsciente, você está ali representando exatamente o que o teu inconsciente precisa comunicar, né? Então o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com mandalas dentro das artes visuais. Eu comecei a fazer o trabalho de mandalas sem saber que eram mandalas, né? E através de um curso que aconteceu uma vez, eu trabalhava com artes visuais lá no Centro de Criatividade, apareceram umas oficinas com meditação, dança circular, e sempre usando essa figura circular para representar o trabalho. Eu fiquei, nossa, mas o que é isso? Eu estou vendo isso no meu trabalho, o que isso significa? Aí eu fui pesquisar. Aí eu percebi toda uma infinidade, abriu-se um leque de possibilidades de como a mandala pode ser usada no nosso dia a dia, tanto para diminuir a ansiedade, quanto para um processo terapêutico, como eu falei, ou simplesmente para você harmonizar o ambiente onde você está, né? Qual que é a relevância da mandala na vida das pessoas? Então, eu acho que é por aí também. Por exemplo, você pode usar uma mandala simplesmente para harmonizar o ambiente. Pela cor, pela forma, como eu já falei, a mandala é uma forma circular, né? Ela não tem ângulos e ela tem uma simbologia de aglutinação, de representar o todo, de trabalhar com a essência. Então você coloca uma forma geométrica redonda dentro do ambiente, a tendência é harmonizar. Isso é engraçado porque eu senti isso de um jeito muito intuitivo, muito empírico, trabalhando isso no espaço do ateliê, na minha casa, na casa de alguns amigos. Eu tive até um feedback uma vez bem interessante de uma amiga minha. Ela disse, Juliana, eu coloquei uma mandala no quarto do meu filho e de repente as gavetas começaram a ficar organizadas. Foi uma coisa bem interessante. Tanto é que foi a partir disso que eu comecei a trabalhar com as mandalas, fui pesquisar o porquê das mandalas. Nos ateliês as pessoas às vezes desenhavam mandalas também. Aí que eu fui perceber isso. Nossa, é uma maneira de organizar a psique, sabe? A forma circular, quando você representa, quando você trabalha com desenho normal, trazendo a partir por exemplo, você vai desenhar uma paisagem, vai desenhar uma casa, você está preocupado em representar o real, então o teu desenho fica preso, você fica frustrado muitas vezes porque não saiu o desenho que você queria. A mandala não tem essa limitação. Ela é redonda, então ela solta. Por isso que hoje em dia até o pessoal está usando aquela coisa de colorir as mandalas, né? Porque ele foca a atenção. Só que o interessante mesmo é você criar a imagem. Você ter essa possibilidade de criar, porque aí sim você está trabalhando os teus conteúdos dentro do processo. Então eu acho que é uma ferramenta bem bacana, gente, para auxiliar no dia a dia, né? Como artista plástica, você trabalha com as mandalas e há também algum terapeuta que trabalha junto com você? Não, como é que você trabalha com as mandalas? Isso, exatamente. Como eu falei, a primeira apareceu no meu trabalho. Aí eu fui entender, nossa, meu Deus do céu, a minha psique está desorganizada, eu estou intuitivamente tentando colocar em ordem, né? É mais ou menos esse processo. Eu estou falando de um jeito bem empírico, porque afinal de contas eu não tenho a formação em psicologia, só em artes visuais. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com uma terapeuta, a gente ofereceu vários cursos, né? E
E foi muito interessante isso, das pessoas virem para a oficina, trazerem depois o feedback para a gente. A partir do momento que eu comecei a desenhar mandalas, eu comecei voltei a sonhar de novo, ou eu consegui lidar melhor com uma situação do dia a dia, ou não fiquei tão ansiosa quando aconteceu isso ou aquilo no trabalho, entende? Então, no meu processo de criação, a mandala depois ela teve um foco mais racional. Ela veio primeiro de uma maneira mais intuitiva, mais espontânea, como eu falei, com uma tentativa de organizar a minha confusão mental daquele momento, mas depois não, aí eu comecei a construir mesmo porque eu fui pesquisar daí o significado, porquê da mandala, né? Às vezes circular com quadrado dentro, o centro, tá? Eu fui pesquisar, então daí eu fui desenvolvendo um trabalho mais racional, uma construção mais estruturada, como vocês vão poder ver depois nas imagens. Tá? E vocês podem nos contar, né, como que essa forma circular ela está inserida em outras culturas ou nas mais diversas culturas? Exatamente. Se você observar, até na própria natureza a mandala é bem presente, né? Se olha a íris do teu olho, o que caracteriza uma mandala? Ela é um círculo ou uma esfera, subentende uma esfera também, pode ser tridimensional, com um centro. Tá? E a partir desse centro seria o princípio, a essência, o começo, né? Então desse ponto central partem as coisas que giram em torno, né? Então na própria natureza você já tem essa forma circular. Aí você vê, por exemplo, nas mandalas tibetanas, eles usam as mandalas naqueles rituais religiosos, né? Eles criam, às vezes, mandalas de areia, que são lindas, maravilhosas, são enormes, feitas no chão, que levam, às vezes, 45 dias para serem construídas. Vários monges trabalham juntos ali, e, né, todos os elementos colocados dentro daquela mandala de areia têm um significado, né? Por exemplo, ela normalmente tem um círculo com um quadrado dentro. Esse quadrado tem 4 portas, podem ser os 4 pontos cardeais, pode ser os 4 pilares da sabedoria. Então, todos os elementos que você coloca ali dentro têm um significado. E é um ritual de desapego, porque no budismo você tem aquela coisa da impermanência. Então, eles constroem aquela coisa maravilhosa, depois de 45 dias, eles varrem tudo, tem esse desapego, né? Por exemplo, nos índios navajos, nos Estados Unidos, eles constroem a mandala como uma forma de cura. Colocam a pessoa no centro, né? Trabalham com ervas em volta, mas eles trabalham com ervas, pedras, fazem um círculo de proteção em volta, coloca a pessoa ali no meio, tem, claro, um ritual de dança e tal. É um processo de cura também, né? Você tem, por exemplo, as mandalas celtas, que são lindas, que são arabescos, são aqueles, né, aqueles trançados celtas. Normalmente eles usavam aquelas mandalas como uma forma de proteção, de essência, representação da essência do ser humano, sabe? E assim você vai observando, né? Aqui no Brasil tem eu participei de um grupo que seguem o caminho vermelho, o caminho dos índios, e eles fazem uma cerimônia do temazcal, que em princípio é uma mandala tridimensional. Você vai numa tenda redonda, no centro são colocadas pedras quentes, as pessoas entram, ficam ali dentro, e é um ritual de purificação, como se fosse uma sauna, só que tem todo assim, eles cantam, eles têm um processo meio que de catarse, né? De tudo que passa com você, e no final você sai purificado daquela cerimônia. É uma mandala também. E assim vai. Você tem, né? Se você pensar bem, quando se organizam para uma reunião, as pessoas acabam formando mandalas. Sentam em círculo e tem uma pessoa no centro, tem um foco de atenção para que o processo se desenvolva, né? Sim. E as mandalas, você já comentou, né? Que elas ajudam justamente nessa nossa reorganização da psique. Como se dá esse processo? Exatamente. Primeira coisa, como eu já falei, se você vai tentar reproduzir uma figura do real, você se frustra. Porque você, às vezes, você precisa de uma habilidade técnica, precisa de um conhecimento que, às vezes, não está desenvolvido ainda no teu trabalho, né? A mandala não, você vai pegar um papel, Normalmente eu gosto muito de trabalhar com giz pastel, por exemplo, que é muito solto. Aí você trabalha aquilo ali, desenha, para começo de história não tem essa preocupação, como eu já falei, com o real, e o desenho surge com a cor, com o movimento, isso já cria já agrada. Dentro do processo terapêutico você vai fazer uma, vai fazer duas, vai fazer 3. Na quarta, quinta, o teu terapeuta já vai perceber, olha, essa aqui tem uma repetição, tem um padrão que está se repetindo nessa mandala. O que significa isso para você? Aí você vai parar, vai pensar, mas por que eu estou fazendo isso? O que está acontecendo comigo? Né? Isso dentro do processo terapêutico. Com o Dr. Léo Matos, a gente teve uma experiência que foi bem bacana, que eu repito sempre quando eu estou numa situação meio complicada. Por exemplo, no final do dia, tive um dia muito estressante, né?
briguei com alguém, ou no trânsito, que não é fácil também, teve um desentendimento, eu chego em casa, 15 minutinhos, pego um papel, pego o giz pastel, que é, como já falei, material bem solto, e desenho. Tá? O Dr. Léo Matos sempre falava que você fecha uma gestalt quando você termina de desenhar uma mandala e você se sente bem. Por exemplo, o que seria a gestalt? É uma situação que você abriu, por exemplo, você brigou no trânsito, tá? Ficou com raiva de alguma coisa que aconteceu no trânsito. Você traz aquilo para casa, traz aquilo com você. Né? E vai remoendo, e vai remoendo. Aí você chega em casa e você desenha a mandala, desenha, cria ali. Aí chega no ponto que você fica satisfeita. Você fechou aquela gestalt, você se libertou daquilo. O teu inconsciente limpou aquela aflição, digamos. Então o ideal sempre era que você desenhasse uma mandala até o ponto de você se sentir bem. Claro que isso foi uma situação simples, pequena, alguma coisa menor do dia a dia. Uma situação maior, claro, é mais profundo, isso é um trabalho bem mais a longo prazo. Sim. Mas só para dar um exemplo de como funcionaria a mandala no nosso dia a dia, né? Como reorganização da psique. Né? Como artista plástico, para aqueles que têm interesse, como é que você trabalha isso? Né? Porque já que é uma coisa que vem do inconsciente, que vem de dentro, você dá algumas instruções, não? Como é que é feito esse trabalho? Isso, eu gosto de fornecer o material e, dentro do possível, deixar o mais solto possível. E, principalmente, pedir para que as pessoas não se prendam à representação do real. Use símbolos. Né? O que simboliza a alegria para mim? O que simboliza a aflição para mim? E você começa a desenhar. A partir do momento que você começa a fazer isso racionalmente, em seguida o teu inconsciente entra no processo e aí começa a aparecer coisas que no final da mandala você, nossa, mas eu não tinha pensado nisso quando eu fiz, quando eu comecei, quando aconteceu. E no final fica um trabalho muito legal. É não frustrante, sabe? Nos trabalhos que eu tive nesses grupos terapêuticos, a gente observava no final, colocava as mandalas todas juntas. É impressionante como cada um tem uma individualidade e ao mesmo tempo, quando você fazia uma mandala com o trabalho de todos, elas se integravam como um todo, assim. Muito interessante o resultado, sabe? E que ferramentas de autoexpressão podem ser usadas na construção de uma mandala? Você comentou do giz pastel, que outras a gente pode comentar? Isso, eu comecei a trabalhar com as mandalas dentro da litografia, da gravura na pedra. Tá? É a minha especialidade. Dentro das artes visuais eu sempre trabalhei com gravura, litografia, estilogravura, serigrafia. A litografia é muito interessante, você usa uma pedra calcária com matriz e desenha, como se desenha no papel, você desenha na pedra com esse material gorduroso, fixa com ácidos, coloca numa prensa e vai tirando cópias. Né? Esse foi o primeiro processo, porque a litografia ela permite se trabalhar com aguadas, como na aquarela, então é muito delicado, o trabalho é bonito, então é muito interessante para trabalhar com manchas, sabe? Então eu comecei trabalhando na litografia, só que a litografia já para quem se dedica ao trabalho artístico, né? Eu acho que para quem vai experimentar o processo, o mais objetivo, o mais fácil, o mais acessível e com resultado muito legal é o giz pastel. Tanto o giz pastel oleoso quanto o giz pastel seco. Primeiro, ele não tem ponta, então você não vai se preocupar com um detalhezinho, com aquela... Né? Então ele já fica solto. As cores do giz pastel são brilhantes, são lindas. Né? Então aquilo te dá uma satisfação tão grande quando você desenha. Então eu acho que é o primeiro material, a primeira técnica mais imediata para você ter um resultado legal. Outra que a gente experimentou, até repetindo os processos das mandalas tibetanas, usando areia, só que a gente não fazia em permanente, a gente colava areia em cima de um papelão. Areia de jardim mesmo, essas coloridas de jardim, trabalhando com cola branca num suporte rígido. Aí você, com a cola, você brinca com a cola. Também é uma coisa muito bacana, porque você não tem a ponta, você não se limita com a ponta do lápis, com a ponta do pincel. Ele é solto, é o próprio gesto da mão que vai fazendo aquela imagem. Aí você joga a cola, joga areia em cima, tira um pouquinho do excesso, coloca uma segunda cor, e quando você vê, você tem uma mandala linda, colorida, né? Claro, ela não é tão duradoura, porque a cola, com o tempo, ele vai soltando areia, mas não é tão efêmera quanto as tibetanas, né? Sim. E é um processo bacana também para você exercitar, né, E é interessante, cada vez que se faz uma mandala, você vai tendo mais sacada, assim, nossa, olha só, aqui eu fiz esse elemento. Nossa, eu nunca imaginei que eu fosse colocar esse elemento na mandala, né? E podemos dizer que as mandalas auxiliam na cura, na meditação, em busca dessa paz, né, da nossa paz interior? Isso, exatamente. Porque, como eu estava falando, tem 3 tipos de mandalas, né? As terapêuticas, essas que são utilizadas dentro da terapia, né? As mandalas para os cultos,
né, nos cultos religiosos, justamente para essa transcendência, uma dos budistas, e tem a ornamentação, né, para harmonizar o ambiente, para deixar bonito, né. Então, as mandalas, elas, como que eu vou dizer, elas favorecem, né, todo esse processo. Certo. E você teria dicas de leitura para quem tem interesse a respeito do tema? Isso, então. Você vai achar imagens lindas na internet, né? Tem o trabalho do Léo Matos, que é muito interessante dentro da psicologia transpessoal, você encontra artigos na internet do trabalho dele, né? Jung e as mandalas, ele tem vários livros, o inconsciente coletivo, ele vai falando sobre esse processo com os pacientes dele. Isso aqui é bem interessante, eu não comentei ainda, a Anice da Silveira aqui no Brasil, ela percebeu isso também, né? Os pacientes esquizofrênicos, eles chegavam no ponto, eles desenhavam mandalas. Aquilo que eu estava falando, o inconsciente, ele está dissociado dentro da esquizofrenia, né? Então, existe um processo, isso Jung comenta nos seus livros, que o inconsciente tenta se organizar, então ele usa a mandala, a forma geométrica, que coloca o centro, o círculo em volta. Então, eu estou aqui, as coisas que estão acontecendo estão em volta. Ele tenta organizar, faz um mapa do que está acontecendo no inconsciente. Então, as obras do Jung são muito interessantes nesse sentido. Tá? A Anísia da Silveira comenta sobre isso também. Tem vários autores que lidam com esse processo. Uma amiga minha, até a Roi Olavo, lançou recentemente um livro, a questão da mandala como processo para trazer alegria, beleza para os ambientes. Ela trabalha com Feng Shui, então ele tem essa abordagem das mandalas, né? E Juliana, você comentou que teriam 3 tipos de mandalas. Você pode explicar para nós a diferença entre elas? Isso. É uma divisão um tanto subjetiva, mas a gente pode dizer que existem as mandalas que são para os cultos religiosos, os rituais, como eu falei das mandalas tibetanas, as mandalas dos índios, para cura, né? E existem as ornamentais, aquelas que são usadas realmente para harmonizar os ambientes, e as terapêuticas, né? Dentro dessas terapêuticas, eu vou até aproveitar que eu já comentei sobre as mandalas de areia, né? Que a gente não faz daquele processo, né? Que você descarta a mandala logo após o término, né? Por exemplo, essa aqui é feita de areia de jardim, colorida, aplicada com cola. Você vai observando na estrutura o que caracteriza a mandala. Normalmente é uma forma circular com um centro. Tá? Esse centro seria o teu self ou a tua essência, ou às vezes é o ponto que você está precisando trabalhar naquele momento, né? O que tem em volta aqui é o que gira em torno. Às vezes são simplesmente pontos, ondas, às vezes as pessoas colocam objetos nessa região, e aí você vai vendo a tua relação do teu self, da tua essência, com o que está entre o teu self e a tua essência, e no final na borda a tua relação com o mundo. Como que é essa borda da tua relação com o mundo? Ela é aberta, ela é fechada, ela transcende, tá? Então essa estrutura da mandala que é interessante para esse processo do que eu estava falando do autoconhecimento. Sim. Tá? Você então trabalha, né, principalmente com a mandala, claro, como artista plástica, mas você já teve o trabalho junto com um terapeuta. Você também já teve experiência nesses outros tipos de mandalas, trabalhar com a mandala da cura, por exemplo, ou em algum centro budista, de repente também participar na construção de alguma? Olha, até fico com muita vontade, mas aqui no Brasil a gente não teve assim. Eu li sobre, por exemplo, a mandala de Kalachakra, que é uma mandala muito bonita, e diz que é a única mandala que não só os budistas constroem, normalmente as pessoas que estão em volta participam dessa construção dessa mandala, essa interação com os budistas, o processo meditativo, né? Eu acho, eu nunca tive oportunidade, mas gostaria. O meu processo foi sempre esse, de trabalhar com a mandala espontânea e depois conduzir isso para um trabalho mais racional dentro do processo criativo, né? Então, trabalhando com ferramentas mais específicas, né? E eu comecei a pesquisar, por exemplo, a questão das cores, o significado da cor, né? O significado do número de pontas que você coloca numa mandala. Existe como o Jung fala, existem arquétipos para aqueles significados, né? Só que, sempre lembrando que às vezes, por exemplo, uma cor amarela pode representar inteligência, ou o vermelho pode representar raiva, ou alegria, ou energia, mas digamos que você tenha tido um evento não positivo com aquela cor, né? Verde é saúde, é tranquilidade, mas você tem um evento negativo com aquela cor, então o verde naquela tua mandala não vai ser positivo, né? Então isso dentro do processo. E
E Juliana, você pode compartilhar com a gente um pouco como é que é essa experiência, então, junto com as pessoas que fazem as mandalas contigo, ou o que elas relataram para você dessa vivência? Então, é bem interessante, assim. Quando eu trabalhava lá no Centro de Atividade com pintura e gravura, né, fazia os trabalhos com artes visuais, a gente tinha uma turma muito interessante, muito bacana, assim, eu tenho boas memórias dessa turma. Eu vi também acontecer isso dentro do ateliê, e de repente a pessoa vir e começar a desenhar formas circulares. Aí fui observando isso, e aí algumas pessoas eu fui incentivando. Olha, já que você trabalhou com essa primeira imagem circular, vamos fazer uma segunda, vamos fazer uma terceira. Use esse recurso dessa técnica agora. Não se prenda a esse figurativo aqui, vamos tentar experimentar uma coisa mais abstrata, né? E aí foi acontecendo. Aí eu tive feedbacks assim, Juliana, eu tenho um estresse, dor de cabeça constante, enxaquecas constantes. Quando eu venho para a aula aqui, sento para desenhar com vocês, passa a enxaqueca, me acalma. Tá. 1, 2 vezes. Aí a outra, Juliana, eu fazia muito tempo que eu não sonhava. Eu comecei a desenhar essas mandalas aqui na aula, eu voltei a sonhar. Eu comecei, mas nossa, isso é mais profundo ainda do que eu imaginava. E a partir disso eu fui fazer o curso de arte terapia, sabe? Muito interessante porque é a aplicação do processo criativo dentro da terapia. Eu senti assim, eu fiz o curso, foi muito interessante, mas como eu não tenho a formação em psicologia, ele não completa. Sabe? Nesse sentido, é realmente importante você ter uma formação em psicologia, em artes visuais, para você realmente dar um suporte para esse processo, porque senão falta. Mas, de qualquer forma, a arte terapia serviu para abrir também outras portas para esse entendimento da mandala dentro do processo de cura, do processo de autoconhecimento, né? E bem interessante. E você, por exemplo, se você percebe alguém que está lá no seu ateliê e está trabalhando contigo, que você percebe que aquela pessoa tem muito mais ainda daquele trabalho com a mandala. Você encaminha para um psicólogo, né? Ou encaminha até no sentido, mas você indica? Sim, eu indico, porque eu acho bem importante. Apesar de a gente não ter muitas pessoas aqui em Curitiba que trabalham nesse processo, mas sempre indico e existe essa possibilidade, sim. Uhum. E as pessoas estão abertas justamente a essa questão? Às vezes, né, estou desenhando uma mandala, mas nem percebi. E que, de repente, aquilo pode estar significando algo muito maior em relação àquilo que está sendo feito? Sim, pode, exatamente, pode. E uma curiosidade também, dentro dessa turma que eu falei lá nos ateliês do Centro de Criatividade, ele trabalhava com professoras de escola pública também, particular pública, professoras, né? E eu aconselhava, faz uma experiência para mim, trabalha com mandalas com aluno dentro de sala de aula. Uma me deu um feedback também bem interessante. 30 alunos, aquela confusão, burburinho de sala de aula, e é tão interessante isso, quando você começa a desenhar a mandala, você começa conversando, fala, não, tá, para, conversa e tal. Aí, daqui a pouco, você começa a entrar aqui na criação, você concentra e esquece o que está acontecendo fora. Então, ela disse que ela nunca viu a turma dela tão quieta durante 40 minutos, quando estavam desenhando aquela mandala, por causa da concentração. A gente não acha que é uma coisa, mas é só um desenho. É diferente o processo de criação do desenho da mandala, do desenho normal, digamos assim, numa representação do real, por exemplo. Tá? Então, ela foca, a tua concentração está ali. Então, é impressionante o silêncio que fica realmente no ambiente quando você começa a desenhar mandalas. Né? E é importante você ter habilidade para o desenho, para poder fazer? Isso é o mais bacana. Claro que não, né? Porque, como eu falei, eu quero desenhar a casa que era da minha avó. Aí você primeiro vai ter fotografia, vai ter que ter perspectiva, luz, sombra, contrastes. Tudo isso você vai ter que ter um domínio técnico para fazer aquela representação. Né? Quando você vai trabalhar com a mandala, não. É uma coisa muito mais solta, muito mais intuitiva. Então não precisa, você não tem aquela preocupação com o resultado. Você está preocupado ali com como você vai estruturar, como você vai harmonizar aqueles elementos na tua mandala. Né? E conta para nós, como que é a mandala da Juliana Kudlinski? Bom, a mandala da Juliana Kudlinski hoje, é um momento de transformação. Então ela não está muito fechada no limite aqui da borda. Como eu recém me aposentei, né? Estou nesse processo agora de me dedicar à minha carreira de artista visual, né? Então ela vai ser uma mandala que vai ser bem cheia de elementos pulando para fora da forma circular. E tudo bem, esse é o processo.
E não tem problema, quer dizer, não que teria, né, mas essa coisa de extrapolar a área fora do círculo que foi determinado. O que você sente que é a tua necessidade naquele momento, né? E que dica você poderia dar para quem quer começar os primeiros traços, a fazer as suas primeiras mandalas? Olha, a de areia é bem bacana, é bem interessante, só que ela exige um pouquinho mais assim de você ter espaço, porque você está trabalhando com areia, né? Mas é um resultado bem legal. O giz pastel e o papel, papel sulfite grosso, senta num ambiente mais tranquilo, né? Não precisa ficar com muito tempo, 15 minutos no máximo. Na verdade você vai sentir, à medida que você vai desenhando, você vai sentir, não, agora está pronta. Ou não, desenha, 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 aí passa para uma segunda mandala ou volta para a primeira. Mas o desenho solto com giz pastel é o primeiro passo. Aí depois você pode participar, pode trabalhar com outros recursos também que são bem interessantes, né? É importante esse sentimento que você tem que ter de que você concluiu aquela mandala, de que você finalizou. É o ideal. Não quer dizer que a gente alcance sempre, né? Muito, como eu estava falando dentro da terapia, às vezes você não fica com essa, né? E aí é importante o auxílio do terapeuta que vai dizer, não, então vamos ver o que tá pegando, né? Sim. Aí você vai continuar esse trabalho, vai continuar desenhando. Tem uma coisa que é meio complicada às vezes, que as pessoas acham que no caso você vai desenhar e ele é um processo divinatório, que ali você vai ter uma resposta automática para algum... Não, dentro de um processo, né? É um processo muito prazeroso, mas é um processo, né? Certo. Eu agradeço bastante, Juliana, a sua participação aqui conosco hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição se alguém quiser mais alguma informação. Tá? Obrigada. Okay. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenceharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.